psicanálise. Olha que coisa mais linda. Então, eu acho que, gente, não vamos perder, não. Bora lá. Pois bem, vamos recapitular aqui, porque senão eu vou falando. O Elias me passou um tema, e olha o tema que ele me passou. A importância da psicanálise atualmente diante dos novos desafios humanos. Aí eu fiquei com o meu ciricutico, porque eu tenho esse negócio que virou um sintoma em mim, que é o tal do ciricutico, às vezes é positivo, às vezes é negativo, e eu vou lidando com isso, né? Transformando, na melhor das hipóteses, em angústia, da angústia transformando em falta, e percebendo a falta, olhando para esse desejo, que é, tá, o que eu vou falar? Qual é o grande mal hoje, nessa era contemporânea, que atravessa, às vezes nem atravessa, acorrenta a humanidade? E aí me lembrei de uma outra aula que a gente teve, inclusive de aula como esta, de apresentação, e me lembrei sobre algo que a gente quer, que é essa tal de felicidade. Inclusive, num podcast, o Elias me perguntou uma vez, Fabiana, você é feliz? E eu respirei fundo para pensar sobre essa tal de felicidade. E talvez esse seja o nosso grande desafio. Mas que felicidade é essa, né? Então, a gente pode pensar, através da psicanálise, que nesse mundo que é dito, e tem para mim que seja um mundo maldito. Credo, Fabiana, você vai lançar isso? Maldito o mundo? Não, meu mundo é abençoado. Maldito. Mal falado. Nesse aspecto que a gente pode pensar o mundo de hoje dentro aí da minha percepção. Porque é um mundo que atravessa aí, ou um mundo que ilustra aí um comércio de ilusões. Qual é o comércio de ilusões que nos atravessa? É preciso ser feliz. E eu aqui tenho para vocês, para oferecer um método específico de felicidade. E esse método vem aí através do quê? Compra o carro, compra a casa, compra não sei o quê, compra esse outro que você quer. Comprar o outro, comprar o amor, e a gente compra, porque a gente aceita esse discurso capitalista de querer comprar e achando que a gente vai ter alguma coisa por essa via. E aí fiquei pensando, Freud, ele inclusive, Freud é de uma lindeza porque ele é contemporâneo, né? Ele já pensa nessa promessa da felicidade. Ele escreve, inclusive, um texto sobre a histeria, é a psicoterapia da histeria, que ele escreve lá em 1800 e bolinha, há muito tempo atrás, que ele nos previne sobre isso. Nesse texto, ele já fala, ele nos cutuca, ele nos provoca sobre esse lugar de procurar algo que pode ser inatingível. E aí, quando ele vai escrever o mal-estar da civilização, que vocês também vão ler e vão estudar, e a gente tem um percurso todinho sobre isso, e eu acho sensacional a gente pensar em percurso, porque nem sempre dá para a gente ler todas as obras. Só eu levei mais de 20 anos, e não para ler todas, para ler um pouquinho de cada uma, porque é difícil mesmo da gente ler, e isso é algo que vocês vão ver o quanto angustia, que a gente olha e diz assim, ai, mas eu preciso ler mais, eu preciso... Não vai dar para a gente ler tudo. Então, já apaziguem o coração de vocês, porque, na melhor das hipóteses, a gente vai ler aquilo que é possível, mas a gente vai ler profundamente. Ler as entrelinhas, ler as notinhas de rodapé, que também são importantíssimos. E Freud, só fugindo um pouquinho do tema, ele escreve cada obra, e 20 anos depois ele coloca notinhas de rodapé. Olha que coisa extraordinária. Ele não retira, ele bota notinhas de rodapé. E eu acho isso mesmo. Lá no mal-estar, voltando aqui no mal-estar da civilização, Freud vai nos falar que existem 3 formas de sofrimento humano. Anotem as 3 formas de sofrimento humano. Ele escreveu isso em 1900 e
Quando que ele escreve o mal-estar? 30, né? 29, 30, se eu não me engano. Ele escreve lá, e ele fala de 3 formas. E aí, hoje, continuam essas 3. Ele vai dizer que o sofrimento humano é por conta do seu corpo, do corpo do sujeito, e a gente vai estudar o eu e o corpo, e é importante que a gente estude muito, porque somos atravessados pelo nosso corpo. Esse corpo que nasceu para morrer. A partir do momento que nascemos, já começamos a morrer. Já começamos a envelhecer. E aí a gente dá aquela angústia de percebermos aí esse corpo que insiste em morrer. E vai sintomatizando um monte de coisas. E a gente não quer saber da velhice. Coisa de velho a gente não quer saber, não é mesmo? Eu estou entrando aí na menopausa e estou olhando isso e vou percebendo, meu Deus do céu, meu corpo mudando, e aí um monte de coisa acontecendo, e a questão da menopausa vem muito na nossa sociedade, porque já coloca a mulher como algo num lugar onde ela não reproduz mais, então para que serve esse corpo? É uma angústia danada, a gente escuta isso na nossa clínica, na clínica do feminino, e que é feminino tanto para o homem quanto para a mulher, também já fiquem pensando sobre isso, mas que para a mulher se haver com o feminino é muito mais difícil, por quê? Porque temos essa sociedade. E aí falamos então do corpo, e pensando na sociedade, Freud também diz o que gera sofrimento no sujeito é a sociedade, o social. Social é difícil pra caramba, desde lá, desde sempre. E o outro termo que ele vai trazer, ele vai falar relacionamentos. O que gera sofrimento? Relacionamentos. Então, vejam, se o que gera sofrimento é o corpo, e eu tenho que lidar com esse corpo todos os dias. Se o que gera sofrimento é o social, e eu tenho que viver na sociedade todos os dias. E o que gera sofrimento é o relacionamento. Tá aqui, vamos estudar psicanálise. Porque é disso que a gente vai tratar ao longo do resto de nossas vidas. Esses 3 teminhas aqui, que não param de se inscrever na nossa carne. E aí vem a sociedade. A sociedade no sentido do sistema capitalista, o capitalismo não pensando aí numa reconfiguração, mas aquilo que nos oferece é uma proposta de felicidade. Não é isso que a gente vê todos os dias no nosso querido Instagram? Vamos lá no Instagram. Aula maravilhosa mesmo, Edith, com Sandrinha. E Sandra vai estar aqui no nosso congresso e a gente vai absorver 35 anos de clínica. Maravilhosa! Mas, enfim, estamos lá no nosso Instagram e a gente vai vendo aquelas pessoas que passam por tudo maravilhosamente bem. Não é assim? Nós, mulheres, meu Deus, olha como eu sou linda, como o corpo está maravilhoso. E a gente vai olhando, ai, eu não tenho esse corpo maravilhoso, quero um atrás do corpo maravilhoso. Ai, eu sou mãe de 5 e sou ótima profissional e pode vir o 6º e o 7º. E eu não dou conta dos meus filhos, tenho 2. Eu olho e falo, misericórdia, o que eu faço com esses filhos? Mas o relacionamento perfeito, e olha aqui como eu tenho. E eu olho, meu Deus, mas eu tenho tanto problema no meu relacionamento. E aí a gente olha e pensa, o que o outro me oferece que eu preciso ter também? Eu preciso ser feliz para sempre. E é muito difícil. Então, na contramão dessa dádiva aí de felizes para sempre, a psicanálise, ela insiste na sua ética. E qual que é a ética da psicanálise? Escrevam, porque vocês também vão ter um percurso sobre isso. E aí, quando forem escutar o professor falando, a professora falando sobre a ética da psicanálise, vocês vão olhar e vão dizer, eu já sei qual que é a ética da psicanálise. Eu não vou sussurrar, vou gritar. A ética da psicanálise é a ética do desejo. E é um desejo que persevera. E ele persevera em 2 perguntas. Quando a gente olha para o sujeito que está diante de nós, na nossa clínica, e a gente pergunta para ele, que é voi, como diz Lacan? Que é voi? Que queres? Que queres? Qual é o seu desejo? E ainda questionamos e provocamos esse sujeito. Agiste segundo o teu desejo? Estamos, então, diante de perguntas
que não se deixa calar. Por quê? Porque todo desejo, mais uma palavrinha nova aí, que daqui a pouco vocês vai entrar pelo ouvido mais gostosinho. Todo desejo é recalcado pelo eu. Ele amordaça uma fala e produz sintoma. E gosto de Cesarino quando ele diz sintoma é o quê? Sintoma. Porque não consigo falar, porque estou amordaçada. E aqui vem o sintoma. Sintoma, toma. Terminei a relação e não dou conta porque estou sofrendo. E era uma relação que judiava de minha beça. E eu arrancava os cabelos. E depois do fim dessa relação, não consegui falar para o outro sujeito, não consegui falar para mim mesmo, tudo aquilo que estava amordaçado em mim. E me dá alopécia. Olha só. Olha aqui o meu sintoma aparecendo. Está aqui. E está aparecendo justamente aqui, ó, nessa região. Porque muitas vezes eu queria pegar um troço e fazer pum na minha cabeça. E aqui está. Estou te entregando. O sintoma é uma metáfora. É aí que a gente vai aprender lá a interpretação dos sonhos. É o deslocamento e a condensação. Deslocamento e condensação. Que Lacan captura essas palavras e transforma em outra coisa, porque Lacan gosta do movimento, e ele diz metáfora e metonímia. Portanto, para nós, senhoras e senhores, a psicanálise é pensar na metáfora e na metonímia. Metáfora, porque tudo aquilo que o sujeito diz não é aquilo que o sujeito diz, é outra coisa. Mas a gente não consegue saber o que exatamente eu queria dizer, então eu transformo em outra coisa. Eu estou lá com um BO, com uma profissional, com alguém que trabalha junto comigo, e tem um negócio nela que eu olho e falo, ai meu Deus, ela quer tudo de mim, tudo que eu faço ela vai lá e rouba de mim, ai meu Deus, eu não estou lidando bem, meu Deus, meu trabalho está virando martírio, porque aquela pessoa é uma invejosa, porque aquela pessoa é não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. O que eu quero dizer? Aí na nossa clínica vai aparecer, e eu estou falando como possibilidades, que na verdade esse sujeito já tem uma questão lá com a irmã, com o irmão, porque com os irmãos que a gente aprende a ter inveja, a competir, por aí vai. E aí eu pego e desloco isso e jogo nesse sujeito que está aqui. Irmão serve para isso, tá? Para a gente aprender a competir. Vamos lutar pelo desejo de mamãe. Vamos ali, vamos lutar. Quero esse objeto só para mim. Mas não posso dizer porque sou criança e nem sei se é isso, né? Aliás, criança sempre sabe. Quando a gente é criança, a gente sabe de muitas coisas. A gente vai adultecendo e vai se amordaçando cada vez mais. E aí o sintoma aparece, e aí gera ansiedade, e aí gera mal-estar, e quando eu vejo, eu já estou vomitando antes de ir trabalhar. Quem nunca passou por isso? São sofrimentos aí que tornam fontes inesgotáveis de gozo. Olha o gozo aparecendo, anotem, porque o gozo para psicanálise é outra coisa. Ai, eu quero gozar. Para a psicanálise, ela vai olhar esse gozo e falar, interessante esse gozo. A gente gosta da ideia, gosta no sentido de quando o sujeito traz o gozo dele, opa, é o material de trabalho. O gozo parasitário. O gozo gosta do sofrimento, porque ele quer permanecer encapsulado ali. Inclusive no próprio sofrimento, porque às vezes é esse sofrimento que me faz viver e eu não quero abrir mão daquele momento. O gozo para a psicanálise, depois de Lacan vai trazer para vocês aí, vocês vão ver, várias maneiras de gozar. Ele traz Kant de uma maneira linda, mostrando para a gente o gozo com um grande outro, né? Que é o gozo ali do amo, do amo e do escravo. E o quanto a gente se escraviza diante do grande outro. E depois ele traz um gozo que é muito interessante, o gozo do direito. O gozo do usufruto, usufruir. Usufruir de algo, usufruir das minhas férias. E gozo porque sei que as férias vão acabar.
e que eu não vou permanecer nas férias. Mas a gente insiste, quando a gente vai viajar para uma praia linda, maravilhosa, a gente já automaticamente pensa, eu queria morar aqui. Já pensaram isso, certeza. Nossa, eu queria ficar morando aqui. Morando no meu gozo. Presa aqui no meu gozo. Não quero, não, vou para lá, responsabilidade, trabalhar, deixa eu morar aqui. Eu não quero morar nesse lugar. Eu faço isso o tempo todo. Eu viajo, agora faz tempo que eu não viajo, mas toda vez que eu ia viajar, gente, eu queria morar no lugar. Porque eu queria teimar. Não me tire daqui. Quero ficar presa nesse gozo. Traz para a gente a linguística. Vocês vejam, a linguística sempre existiu. A linguagem não. A linguística é a ciência aí, que tem como objeto a língua. Não é isso? A língua. Lacan, ele olha e ele junta o artigo a. Já quis morar em vários lugares, inclusive Curitiba. Daí você mora lá e você fala, estou morando nesse frio, lascado, com essas frieiras, com essa dor na cabeça. E aí depois para de ser gozo, né? Olha, só aí dá para a gente ter uma aula com esses exemplos que a gente tem das férias. Só que, a gente cansa de gozar, porque o real vem, a realidade vem, por aí vai. Mas como eu estava dizendo, o Lacan vem e ele faz algo incrível, né? Porque ele junta o artigo a com a língua. E ele vai chamar de a língua. A língua, tudo junto, gente. Tudo junto. Quando vocês forem escrever aí, escrevam a língua, tudo junto. A língua, ela sustenta que existe uma comunicação. Para Lacan, a linguagem só produz equívoco. Só produz mal entendido. E é por isso, talvez, que a gente tenha muito mais desencontros amorosos do que encontros amorosos. Se tudo ocorrer bem, são desencontros. Os discursos aí, eles predominam, até hoje, da nossa época, vão se organizando através desse usufruto, né, de gozo, e vão incluindo, né, tenho para mim que, de uma tacada só, a singularidade do sujeito e a sua relação com sua falta original, ou seja, com a sua própria natureza. É nesse sentido aqui que Lacan afirma que desejar é lamentar a falta. Desejar é lamentar a falta. Olha isso. Então, o lugar da psicanálise no mundo atual, no mundo contemporâneo, ele não deixa de ser perturbador. Por quê? Porque ela visa ali na sua clínica implicar o sujeito com seus sintomas. Olha como é perturbador pensar na psicanálise. O que eu vou atrás dessa psicanálise? Lá eu tenho que me implicar. Olha aquela frase de Freud. Qual que é a sua responsabilidade pela desordem que você se queixa? Eu tenho que me implicar com aquele sintoma. Eu estou com alopécia, doutor, o que eu faço? Ai, vamos lá, colocar mixodil. Mixodil? Acho que é minoxidil. Vamos fazer a aplicação de não sei o quê. E eu estou fazendo a aplicação, e o pelo cresce, aí daqui a pouco é em outro lugar, e cresce, daqui a pouco é em outro lugar. Então, não, você vai ter que procurar um psicólogo, terapia, análise, por último, sempre por último, a psicanálise. A psicanálise é sempre o último. Vocês vão pegar o resto do resto do resto. O resto é a psicanálise, que vai aparecer aí. E aí, diante de um psicanalista, ele vai olhar e ele vai dizer, mas por que você está perdendo esses cabelos aí, meu querido? Qual que é a tua falta? O que te falta? O que queres? Que foi? Que queres? E aí o sujeito vai se implicando com aquilo, vai se implicando, e dessa forma vai se possibilitando a produção de um saber que ele não sabe, mas que ele não sabe ainda, mas que poderá vir a saber. E aí ele vai se libertando
dessa paixão que temos pela ignorância. Outro dia, minha filha olhou para mim e falou assim: ai, mãe, ai, queria não saber de tantas coisas que agora eu sei. Queria voltar lá naquela infância que eu não sabia mais de nada. Ai, mãe, será que dá tempo ainda da gente comprar umas terrinhas bem lá escondidinho e daí a gente fica lá, né? A gente fica cuidando ali das galinhas, dos negócios. Vamos ficar ali, porque agora eu sei que eu tenho que trabalhar, que eu tenho que estudar, que eu tenho um boleto para pagar. Agora eu sei que eu preciso. Não, eu não quero ninguém, eu quero ficar isolada, porque aí eu não preciso me relacionar com ninguém. E aí eu não preciso trabalhar, né? Porque amor é trabalho. Todo dia a gente acorda para trabalhar. Todo santo dia. Olha só isso. Ai, hoje eu vou relaxar. Não, tem que trabalhar. E o trabalho sem a gente colocar no serviço do trabalho, né? Trabalho como? Trabalho fazendo mantra. Eu amo meus filhos, eu amo meus filhos, eu preciso amar meus filhos. Oh, meu Deus, depois a Lari vai me contar como que ela fez, inclusive para a filha dela se apaixonar pela psicanálise e querer estudar psicanálise. Eu faço isso há 20 e tantos anos, desde que eles estavam aqui dentro de mim, eu fico falando de Freud e Lacan. E eles não quiseram, vocês acreditam? Nossa, uma frustração. Olha a mãe projetando, não deu certo. Depois você me conta, Lari, qual que é aí o seu... Eles até namoram, né? Mas eles vêm, dão uma flertada e vão embora. Vêm, dão uma flertada e vão embora. A gente tem paixão pela ignorância. Porque é uma dádiva, muitas vezes, ser ignorante. Mas também é um sofrimento. É um sofrimento. Porque enquanto eu não entender por que está caindo o meu cabelo aqui, que cai aqui, que cai aqui, que cai no meu corpo inteiro, eu sempre vou entrar em relacionamentos que eu estou perdendo o cabelo. Tem uma expressão assim: ai, tá arrancando meus cabelos. Ai, olha só. A gente diz: ai, meus cabelos estão brancos, cadê você? Então eu preciso pensar e trazer isso. Né? Trazer, produzir, não é trazer, é produzir, porque a gente produz com o nosso paciente algo. Produzimos um saber que ele não sabe, mas que pode vir a saber. Ou que ele sabe, mesmo dizendo que não sabe, porque a gente vai sempre. A gente vai o tempo todo se trapaceando. A neurose é uma trapaceira. Ela passa uma rasteira na gente mesmo. A gente vive passando rasteira na gente mesmo. Porque às vezes a gente não quer saber. E a partir deste momento, desta produção, o gozo vai sendo retirado do sintoma. Agora que eu sei, o meu sintoma não está mais aqui no meu cabelo caindo. Agora eu entendi que é outra coisa. E que eu estou trabalhando essa outra coisa. E aqui vai substituindo este sintoma pelo desejo de saber e de dizer a verdade, mas uma verdade não toda. Olha isso, uma verdade não toda, porque, como nos ensina Lacan, dizê-la toda não se consegue. Dizê-la toda é impossível materialmente, porque faltam as palavras. E é justamente por esse impossível que a verdade provém do real. Justamente por não existir palavras que a verdade vem do real e a gente as inventa. E aí a gente vai ler e vocês vão pesquisar aí, que tem um termo que eu amo muito, algo de indizível. E para dizer, a gente vai inventando. E é melhor que se invente palavras. Invente palavras para dizer aquilo que eu sinto. O que é amor? Não é isso que a gente faz? O amor é uma invenção. A gente inventa palavras para o amor. O tempo todo. Para tentar materializar o amor. Mas o amor não se materializa. O amor é uma invenção nossa. Mas se não fosse por essa invenção, ele não existia. E é tão bom pensar no amor. Então, se a psicanálise não tem nada a fazer, e preste atenção nisso,
Se a psicanálise não tem nada a fazer com a dor do existir, porque ela não tem nada a fazer com essa nossa dor fundamental, porque todos nós estamos marcados pela falta, que é inclusive efeito da estrutura. Ela vai ter muito a fazer em relação ao sofrimento. Com a dor de existir muito pouco, com o sofrimento, aí a gente pode trabalhar. Lacan tem até outros escritos. Não sei se vocês sabem, Lacan não escreveu nada. Mas como é que eu leio Lacan? Lacan não escreveu nada. Ele dava os seminários e algumas pessoas iam escrevendo e ele lia o que o outro escreveu sobre aquilo que ele disse. Ele fala, não, isso não. Até que vem o sujeito lá que veio a ser o seu genro e escreveu exatamente aquilo que ele tinha dito e fez disso todos os seminários, sempre, obviamente, depois de Lacan aprová-los. Obviamente, não sei se é bem obviamente, mas, enfim, a ideia foi essa. E depois escreveu os escritos e depois os outros escritos. Lacan era midiástico, ele adorava, ele teve um programa de televisão que ninguém assistia, mas ele estava lá. E ele estava lá. Se Lacan tivesse internet agora, Instagram, ele estava falando da forma eloquente dele. Né? E algumas pessoas escreviam alguma coisa sobre o que ele falava. E Miller foi o que foi escolhido por Lacan para transcrever, então, todos os seminários dele, por aí vai. Mas, como eu estava dizendo, ele estava numa televisão francesa. Tá bom, Patrícia, beijo. Ele estava lá no programa de televisão francesa e ele estava falando sobre o que fala, era a respeito à cura. Era tratamento analítico, alguma coisa assim. Depois vocês procuram lá. E aí ele vai dizer que a cura é uma demanda que parte da voz do sofredor, de alguém que sofre, e sofre do seu corpo, ou então do seu pensamento. E havia ali, para curar o sujeito que está padecendo da alma, é a prática de uma análise, que visa o quê? O bem-dizer, que visa o sintoma. Mas, para isso, é preciso o quê? Que o psicanalista tenha aqui como uma orientação esse trabalhador que é incansável, que Freud nomeou de inconsciente. Então, para a gente poder escutar um sujeito, é o nosso consciente que trabalha com o inconsciente do outro. A gente não escuta aquilo que é dito da boca para fora. A gente escuta aquilo que vem do inconsciente. Então, a gente fica lá procurando, como diz a Sandra, procurando um traço. E a gente fica procurando, a gente não fica escutando, isso que ele disse tem a ver com a teoria disso, daquilo, isso que ele está falando, eu acho que eu vou colocar isso lá no complexo de Édipo, não sei. Não, a gente estuda, para diante do analista, a gente escutá-lo, para voltar a estudar. Porque é na supervisão que a gente traz toda a nossa escuta, todo o nosso trabalho, e junto com um grupo que a gente escolhe, a gente vai construindo aí a teoria também, e vai compreendendo aonde foi marcado, aonde está. Esse trabalhador que trabalha dia e noite, que não para, ele é incansável, ele não pensa, ele não calcula, ele não julga, ele só trabalha. Olha só, como se fosse pouco, ele trabalha. Porque nós, e é ele que precisa escutar o outro, o inconsciente do outro, porque nós julgamos, porque nós calculamos o horário da sessão, porque nós calculamos, aliás, em que momento eu quero colocar essa teoria em prática.
porque nós queremos pensar, porque nós estamos agindo com a moralidade, e é muito por isso que em vários percursos a gente bate, para a gente quebrar o quê? Quebrar os nossos pensamentos que estão lá dentro de nós desde sempre, quebrar os nossos achismos, porque a gente quer olhar para o analista, analisando e dizer, eu acho que você deveria fazer isso, aquilo, aquele outro. Quebrar os nossos julgamentos, porque a gente está escutando lá o sujeito falando da suruba que ele participou no final de semana, e a gente fica, que absurdo você participar disso. Que me importa? Que me interessa? Que me interessa estar diante de mim um homem ou uma mulher? Eu estou escutando através do feminino e através do masculino. Não é o corpo. O corpo é uma maquininha importantíssima para nós, e eu preciso cuidar do meu corpo, porque eu quero produzir muitas coisas, chegar aos meus 80 anos, 90 anos, produzindo muito, e eu preciso cuidar desse corpo, mas meu corpo, o que ele é? Ele é uma fábrica de sintoma. Se eu não cuidar do meu psiquismo, o meu corpo vai sintomatizando o tempo todo. E aí vem o superego, que é vociferador, e vai nos lembrando que é preciso julgar o outro. E em cada percurso, a gente se preocupa muito em quebrar o superego. Que absurdo a professora Fabiana falando, ou outro professor falando, que incesto faz parte da condição, da constituição psíquica. Oh, que absurdo! Que absurdo o negócio desse. Opa! Vocês não entenderam por que eu estou falando do incesto. Porque me causa também, obviamente, né? Então, vejam só, né? A gente insiste ali, esse inconsciente, a gente não, porque a gente é muita coisa, nós não somos só uma pessoa que está aqui. Nós temos um monte de gente gritando aqui dentro. O inconsciente, o superego, o ego. Nossa, é muita gente gritando aqui dentro da gente. Mas a gente quer escutar o inconsciente. Por quê? Porque ele tem um sabor. Olha, meu ato falho. Ele tem um saber que insiste em ser escutado. Por quê? Porque ele quer que tenha ali um reviramento dessa posição do sujeito diante do seu desejo, diante da sua singularidade, ou da singularidade do seu gozo. Mas quem é que quer saber de desejo nessa época? Ninguém quer saber de desejo. Como não? Eu desejo muitas coisas. Eu não estou falando do desejo de comprar um carro, não é desse desejo, não. De ter uma casa. Não, não é esse desejo. De comer não sei o quê no fim da... E é não sei o quê, porque eu nunca sei que vontade que eu tenho no domingo à tarde. Não é desse desejo. É do desejo que está lá dentro. Que é inconsciente. Para a psicanálise, o desejo não se confunde com necessidade. O qual ali, na necessidade, ela pode ser satisfeita com o objeto. Tenho necessidade de tomar o meu café. Pronto, saciei. Me lembrei agora de quem? Da Ana, né? Do caso Ana, caso Dora. É o desejo que ela tinha de beber e ficou um tempão sem beber. O que isso significa? É outra coisa, não é o desejo. Quando a gente entende que é um objeto, aquilo te satisfaz, nem que seja momentaneamente. Mas o desejo, ele não se confunde com essa necessidade. O desejo é de uma outra ordem. É outra coisa. Ele não tem objeto. E se estrutura como o desejo do outro. E não é de qualquer outro. É um outro que vocês vão ler muito aí, que está escrito com O maiúsculo, do grande outro. Então, ele não tem objeto e ele se estrutura como o desejo do grande outro. O que, por sinal, só pode ser aí apreendido
de uma forma um tanto que confusa, de uma forma um tanto que enigmática. O regime do desejo é a insistência. Ele insiste, ele está ali. E por mais que a gente tente recalcá-lo, por mais que ele seja recalcado por outros, ou principalmente pelo eu, o desejo sempre retorna nos sintomas e nas formações discursivas aí do inconsciente. Quais são as formações discursivas do inconsciente? Sonhos, atos falhos, esquecimentos. E o Elias Silva, psicanalista, tentando recalcar a Fabiana, que não para de falar. Para finalizar, pensarmos então no desejo, um desejo que se sustenta aí na irrealização, cuja causa dessa irrealização é o falo. Eu fui falando vários nomezinhos que a gente encontra na psicanálise para que vocês se atenham a escrever isso e não vão procurar lá no Google o que significa isso, qual é o conceito disso. É só para vocês irem se acostumando com essas palavras. Falo não é pênis. Falo não é pênis. Passa por aí, mas não é pênis. Falo é outra coisa e depende da subjetividade de cada um. Não existe no Google nenhum conceito sobre falo. O que tiver lá, vocês só olham, estudam, mas vocês vão ter que elaborar. Cada um aqui. Porque se tudo correr bem na análise pessoal de vocês, vocês vão olhar e falar, é meu falo, o analista vai olhar e dizer, o que eu falo para você? Porque depende da subjetividade de cada um. E não há falo como objeto do desejo. A gente coloca o falo muito parecido aí com eu quero ter aquele carrão gigante, enorme, né? Para mostrar o quê? A minha potência, o meu poder aquisitivo, eu quero aquele falo na fala da psicanálise. O falo não é o carro, não é a potência do pênis. O falo não tem um objeto, porque não tem como a gente pensar no objeto no desejo. Mas aí existe o objeto A, que a gente vai estudar, que a gente já começou a escutar um pouquinho lá da Sandra, e no congresso a gente vai escutar muito mais. A gente vai entender o que é objeto parcial. A gente vai entender um monte de outras coisas. Mas voltando à história do carrão, a gente vai entender o que significa aquilo para aquele sujeito. Porque muitas vezes aquele carrão não é a potência do sujeito. Aquele carrão é a lembrança que o sujeito tem de que durante a vida inteira dele, ele sofreu porque andava a pé. Ele sofreu porque foi humilhado por alguém que tinha mais poder aquisitivo do que ele. E ter aquele objeto ali, que ele colocou na ordem da necessidade, que Lacan muito bem nos ensina, né, que a necessidade, a gente coloca o objeto como necessidade, não há necessidade. Mas que aquilo que está ali, que ele demonstra para todo mundo, que ele fala, que ele fica garboso, como diz na minha cidade, é o lugar dele existir. É o desejo dele de existir. É o desejo dele de ser visto, de ser admirado, de ser reconhecido. Olha como o buraco é mais embaixo. Enfim, senhoras e senhores, o Elias está mal ciricutico, ele está se contorcendo. Eu vou respeitar. Tem muito para falar sobre isso. Mas talvez que a gente possa pensar a felicidade, se é que é para pensar essa felicidade. Ela é para pensar. Eu acho que é isso. É para refletir sobre ela. A gente não vai pegar o Instagram e vai encontrar a felicidade aqui. Nem sequer na quantidade, no valor do meu telefone. A felicidade é outra coisa que eu tenho que, inclusive, inventar. Inventar. Não é ter filho. É inventar. Não é pelo outro, é por mim. E quando eu coloco a minha felicidade no lugar do outro, quero ser feliz, se eu tiver esse relacionamento com esse homem, eu tô furada.
e não quero saber do meu furo. A minha felicidade é ver meus filhos bem. Eu tô devastada porque eu não me coloco como objeto principal da minha vida. Passa pelos meus filhos, se tiver filho, ou não quiser ter filhos. Passa pela minha profissão, passa pelo... Não há para a psicanálise sentido da vida. Porque o sentido e o propósito da vida é a morte. A gente nasce e o corpo da gente quer morrer o tempo todo. Em Além do Princípio do Prazer, vocês vão ver isso. Mas o sentido da vida é aquele que eu invento todos os dias. E todos os dias.